Vou te fazer uma pergunta que vai doer um pouco. Quantas vezes na sua vida você saiu de uma situação com a sensação de que levou a pior? Não porque era mais fraco, não porque tinha menos recurso, não porque o mundo estava contra você, mas porque o outro entendia de gente e você não? Não precisa responder em voz alta, o estômago já respondeu. Tem um tipo de inteligência que não aparece em diploma, não aparece em currículo, não aparece em título de cargo, mas aparece na vida todo dia, na hora que você negocia, na hora que você tem um conflito em casa, na hora que seu chefe te chama na sala e você não sabe se vai ser elogio ou corte, na hora que um amigo some e você não entende por quê, na hora que um estranho chega sorrindo e algo dentro de você avisa: esse aqui não veio em paz. Essa inteligência tem nome no boteco, no morro, na esquina. Chama de entender de gente. E quem entende de gente, compadre, nunca fica em desvantagem. Não porque é esperto demais, não porque manipula ninguém, não porque tem superpoder, mas porque enquanto o mundo todo está tentando entender o que está acontecendo, esse cara já sabe. E quando você sabe antes, você escolhe antes. Esse é o jogo. Deixa eu te apresentar o Raimundo. Raimundo era pedreiro. 4ª série completa. Nunca leu livro de psicologia. Nunca fez curso de comunicação. Nunca assistiu palestra motivacional. Mas o Raimundo entendia de gente de um jeito que deixava engenheiro de MBA com cara de bobo. Quando a obra tinha algum conflito, e em obra tem conflito todo dia, compadre, é lei da física, o Raimundo resolvia antes de virar bagunça. Não por autoridade, por leitura. Ele sabia quem estava com orgulho ferido, quem estava com medo de perder o emprego, quem estava com ciúme de quem. Sabia porque observava. Sabia porque escutava o que a pessoa não estava dizendo com palavras. O engenheiro responsável pela obra resolveu chamar o Raimundo para supervisor depois de 3 meses. Não porque era o mais técnico, porque era o que entendia de gente. A vida do Raimundo mudou. Não por milagre, por uma habilidade que ele desenvolveu anos antes no morro, vendo as coisas acontecerem sem poder mudar nada ainda, só observando. Por que entender de gente é vantagem? Porque toda decisão que você toma na vida envolve outra pessoa. Pensa comigo. Você quer uma promoção, envolve seu chefe, seus colegas, a percepção que o time tem de você. Você quer que seu casamento funcione, envolve entender o que a sua mulher ou o seu marido precisa de verdade, que muitas vezes é diferente do que está sendo dito. Você quer fechar um negócio, envolve entender o que o outro lado realmente quer, que raramente é o que ele está pedindo. Você quer criar um filho com cabeça. Envolve entender em que fase da vida ele está, o que está sentindo, o que está com medo de dizer. Todo erro que custou caro na sua vida, se você olhar com honestidade, teve algum componente de não ter entendido a pessoa envolvida, ou de ter entendido tarde demais. Quem entende de gente, reduz o preço dos erros. Não elimina o erro, nenhuma sabedoria faz isso, mas encurta o caminho entre o erro e o aprendizado. E isso, na vida real, vale ouro. Mas o que significa entender de gente, de verdade? Não é ter resposta para tudo. Não é ser psicólogo de boteco que analisa todo mundo. Não é aquele cara chato que fica interpretando cada gesto de cada pessoa na roda. Entender de gente é ter 4 capacidades que trabalham juntas. A primeira é escuta ativa. Não o papo de workshop, mas a coisa real. É quando você para de formular sua resposta enquanto o outro ainda está falando e realmente ouve o que está sendo dito e o que não está sendo dito. Tem muita informação no silêncio. Tem muita informação no que a pessoa evita. Tem muita informação no tema que some da conversa sem explicação. A segunda é leitura de contexto. A mesma palavra dita em tom diferente significa coisa diferente. O mesmo sorriso em situação diferente tem peso diferente. Quem entende de gente não reage ao ato isolado. Lê o contexto. Pergunta: por que essa pessoa está fazendo isso agora, aqui, da forma como está fazendo? A resposta para essa pergunta vale mais do que a resposta a qualquer coisa que ela disse. A terceira é empatia funcional. Não é pena. Não é concordar com tudo. É a capacidade de entrar na lógica do outro o suficiente para entender por que aquilo faz sentido para ele, mesmo que não faça para você. Quem não tem isso vive brigando com o comportamento alheio sem entender a origem. Quem tem, negocia com a realidade, não contra ela. A quarta é paciência de observação.
É resistir ao impulso de decidir rápido e deixar o padrão se mostrar. Um dado não é informação. Padrão é. E padrão precisa de tempo. Essas 4 coisas juntas fazem o que o malandro chama de ter jogo. Não é truque, é treinamento. Agora vem o que mais pesa. Entender de gente começa em entender de si mesmo. Parece papo de terapeuta, mas não é. É estratégia pura. Porque quando você não se entende, você projeta. Você vê intenção nos outros que na verdade é medo seu. Você lê raiva em quem na verdade só está cansado. Porque você mesmo, quando está cansado, fica com raiva. Você desconfia de generosidade, porque no fundo você sabe que as suas concessões raramente são gratuitas. A lente que você usa para ver o outro é feita do material que você carrega dentro. Se a lente está suja, de mágoa antiga, de trauma não resolvido, de crença torta sobre como as pessoas são, a imagem que você vê não é o outro. É a sua história projetada no outro. Por isso o malandro sábio se conhece. Não por vaidade espiritual, por precisão de leitura. O Raimundo sabia quando estava bravo e segurava antes de reagir. Sabia quando estava com ciúme e reconhecia que era ciúme antes de inventar um problema que não existia. Sabia quando estava com medo e separava o medo da análise. Isso dava a ele uma clareza que a maioria das pessoas nunca tem, porque a maioria das pessoas não para fazer essa separação. Tem um conceito que aprendi na esquina que chamo de o avesso da demanda. Toda vez que uma pessoa pede alguma coisa, existe o pedido real. E existe o avesso do pedido, que é o que está por baixo. Sua companheira fala que você não dá atenção. O pedido aparente é atenção. Mas o avesso pode ser: ela está com medo de não ser prioridade. Está com insegurança sobre o futuro da relação. Está com uma solidão que cresceu devagar e agora virou queixa. Responder só ao pedido aparente: tá, vou ficar mais em casa. Sem tocar no avesso, é aplicar band-aid em ferida que precisa de cuidado real. Seu chefe cobra mais resultado. O pedido aparente é resultado. O avesso pode ser: ele está com pressão de cima que você não sabe. Está com medo de perder o controle do time. Está precisando de um aliado e não sabe como pedir. Responder só ao pedido aparente, trabalhar mais horas, sem entender o avesso, é não ver o jogo que está acontecendo. Quem lê o avesso da demanda, resolve o problema que ninguém estava conseguindo resolver. E isso cria o tipo de valor que nenhum currículo descreve, mas todo mundo reconhece. A inteligência que não se vê no diploma. Tem gente formada em 3 faculdades que não entende de gente. Tem gente que mal terminou o ensino médio que move o mundo ao redor porque sabe como as pessoas funcionam. Não é questão de inteligência acadêmica. É questão de presença. É questão de ter vivido com os olhos abertos. É questão de ter sofrido, observado o sofrimento e extraído lição em vez de só mágoa. O malandro de morro aprende essas coisas porque não tem outra opção. Quando você não tem proteção institucional, não tem rede de segurança, não tem família com dinheiro para bancar os erros, você aprende a ler as pessoas porque a sobrevivência depende disso. Aprende a saber quem está mentindo porque mentira custou caro antes. Aprende a ver o avesso porque ficou na frente errada uma vez só e já foi suficiente. Mas você não precisa sofrer tudo para aprender. Pode aprender observando quem sofreu e extraiu sabedoria. Pode aprender prestando atenção nas histórias que chegam até você com a marca da experiência real. Pode aprender treinando o olhar agora, antes que a vida apresente a conta. Isso é o que esse canal faz. Não é motivação. É o avesso da vida, mostrado sem véu. Como desenvolver essa habilidade na prática? Primeiro, começa a escutar para entender, não para responder. Na próxima conversa que você tiver com alguém importante, fecha a boca interna. Para de montar a sua fala enquanto o outro ainda está falando. Só ouve. Você vai ficar surpreso com o que aparece quando você para de planejar a resposta e começa a realmente receber o que o outro está dizendo. Segundo, desenvolve o hábito de perguntar: por que agora? Toda vez que um comportamento te surpreende. Por que ela falou isso agora? Por que ele me mandou essa mensagem hoje? Por que esse assunto voltou nesse momento? Contexto e timing revelam intenção de um jeito que o conteúdo da mensagem raramente revela. Terceiro, começa a notar o que some. Nas conversas, nas relações, nas dinâmicas de trabalho. O que estava presente e sumiu. O que parou de ser dito. O silêncio tem localização e peso.
Aprende a sentir onde ele está. Quarto, testa suas leituras. Você formou uma hipótese sobre alguém. Age com base nela e observa o resultado. Se confirmou, aprendeu. Se errou, aprendeu mais. O erro de leitura é tão valioso quanto o acerto, desde que você o use como dado e não como motivo para abandonar o processo. Quinto, e esse é o mais importante, constrói o hábito de honestidade interna. Todo dia, em algum momento, pergunta a si mesmo: o que eu estou sentindo agora? Por quê? E o que esse sentimento pode estar distorcendo na minha leitura do mundo? Esse quinto passo é o que separa quem entende de gente de quem acha que entende. O erro que os mais inteligentes cometem. Tem gente que aprende a ler pessoas muito bem e começa a usar isso para manipular. Começa a usar o avesso da demanda para puxar o outro pelo fio mais fraco. Começa a usar a empatia como ferramenta de controle, não de conexão. Esse é o caminho mais curto para a encruzilhada errada. Porque quando você manipula com base em entendimento humano, você cria relações que dependem de você nunca parar de manipular. Você vira refém da mentira que construiu. E um dia, sempre um dia, o outro percebe. E tudo que você construiu com astúcia cai num instante, porque não tinha base real. Malandro sábio usa o entendimento de gente para criar vantagem limpa, para negociar com mais clareza, para resolver conflito antes de virar guerra, para escolher em quem confiar e o quanto confiar, para ser a pessoa que o outro quer ter do lado porque se sente entendido, não usada. Isso dura, isso cresce, isso vira reputação que abre porta que dinheiro não abre. Saravá para quem entende. Seu Zé Pilintra é o espírito das encruzilhadas. E o que ele ensina não é magia, é leitura. É a sabedoria de quem passou por toda a encruzilhada possível e aprendeu, em cada uma, qual caminho levava aonde. A encruzilhada é o símbolo perfeito da vida humana. Você chega num ponto, tem mais de um caminho, e não tem placa dizendo qual é o certo. O que você tem é o olhar que desenvolveu, a memória dos caminhos anteriores, a capacidade de ler os sinais sutis que o campo oferece. Quem entende de gente tem mais de onde ler esses sinais, não porque é mais iluminado, porque é mais presente, porque parou de olhar o mapa e começou a olhar o terreno. O terreno é feito de gente, sempre foi. Mas tem uma coisa que a maioria faz nessa hora, e é onde o jogo vira para o lado errado. A maioria das pessoas que aprende sobre leitura humana, sobre entender de gente, começa a usar o conhecimento só para se defender, só para identificar quem é ameaça, quem quer te prejudicar, quem é falso, vira um radar de perigo. E isso é metade do jogo. E metade do jogo não ganha nada. A outra metade, a que poucos usam, é usar o mesmo entendimento para construir, para identificar quem é genuíno e investir nisso, para reconhecer quando uma pessoa está sofrendo e precisando de presença, não de conselho, para saber quando o outro precisa que você ceda, não porque você é fraco, mas porque você leu que essa sessão fortalece a relação que vale mais do que o ponto daquela discussão. Entender de gente ofensivo e defensivo, quem usa só um lado perde o outro. 3 cenários onde isso muda o jogo. No trabalho, quem entende de gente sabe qual colega está com medo antes de ele se transformar em sabotagem. Sabe quando o chefe está precisando de aliado antes de ele ir buscar aliança em outro lugar. Sabe quando a empresa está mudando de direção antes que o comunicado oficial apareça, porque os comportamentos já mostraram. Isso é leitura de ambiente. Isso se desenvolve. Isso muda a carreira. Na relação, quem entende de gente reconhece quando o parceiro está com dor que virou distância. Reconhece quando o silêncio não é paz, é acúmulo. Reconhece quando a briga de hoje não é sobre o assunto de hoje, mas sobre o assunto de 6 meses atrás que nunca foi resolvido. Isso não elimina conflito. Elimina conflito desnecessário e aprofunda a conversa que precisa acontecer. No dinheiro, quem entende de gente negocia melhor. Sabe quando o outro lado está ansioso para fechar e que ansiedade é sinal de que pode negociar mais. Sabe quando o outro está desconfiado e que forçar fechamento nesse momento vai destruir a confiança. Sabe quando o parceiro de negócio está com um problema que não está contando e que entrar nesse negócio agora é entrar no problema junto. Isso protege. Isso valoriza. Isso faz diferença no extrato. O que você pode fazer amanhã? Não precisa virar expert em comportamento humano do dia para a noite. Começa com uma coisa só.
Na próxima conversa difícil que você tiver, seja com chefe, com parceiro, com filho, com sócio, com qualquer pessoa, antes de responder, faz uma pergunta real, que pede ao outro que expanda. O que você quer dizer com isso? Como você está se sentindo com essa situação? O que seria ideal para você? E então fica quieto, não para ganhar tempo para pensar na resposta, para realmente ouvir o que vem. O que vem depois dessa pergunta, quando o outro percebe que você quer de verdade entender, isso revela mais do que horas de análise comportamental, porque a pessoa se abre, e quando alguém se abre com você, você tem tudo o que precisa para agir com precisão. Isso é o começo. E começo simples que se pratica todo dia vira a habilidade que dura a vida inteira. O Raimundo hoje. O Raimundo que eu mencionei no começo hoje gerencia uma equipe de 20 pessoas. Não tem graduação. Tem respeito. Tem a reputação de que quando o Raimundo chega num conflito, o conflito vai embora. Quando o Raimundo entra numa negociação, todo mundo sai com alguma coisa, e ninguém sai humilhado. Pergunta como ele fez isso. A resposta dele é simples. Aprendi a escutar antes de falar, e aprendi que todo mundo tem uma razão para ser como é, mesmo quando a razão é errada. Essa frase, compadre, vale mais do que curso, porque ela tem 2 movimentos. Escuta antes de falar, e aceita que o outro tem uma lógica, mesmo quando você discorda. Esses 2 movimentos juntos fazem de você a pessoa mais difícil de vencer numa mesa, num conflito, numa negociação, numa relação. Não porque você é mais forte, porque você entende mais. E quem entende mais, decide melhor. E quem decide melhor, nunca fica em desvantagem por muito tempo. Isso é tudo que o malandro tem para te dizer hoje. Deixa aqui embaixo se isso chegou no lugar certo. Saravá, se tocou no que precisa tocar. Firmeza, se você já sabia disso e só precisava ouvir de um jeito diferente. Tô na linha, se você vai levar isso para a vida a partir de hoje. O canal Malandragem 77 existe para isso. Para conversa que importa, do jeito que importa. Saravá, compadre. A linha é sua.